História do Goiás, porque é um campeonato que o Goiás ele pode ou tentar voltar à Série A e buscar o seu prestígio no futebol nacional, ou se afundar na Série B e até mesmo um risco de rebaixamento para a Série C. Eu não vejo como impossível, até porque o Goiás ele precisa reformular o seu elenco e buscar contratações de peso. Primeiramente sobre o técnico, o Goiás acerta. Agora precisa ir no mercado para acertar também as suas chegadas. Segundo informações confirmadas pelo jornalista Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, um abraço para o Caio, inclusive, o Goiás ele possui negociações avançadas com um meia atacante, um camisa 10, e também um centroavante. Os nomes não foram revelados, mas caso as negociações se concretizem, já reforçam o Goiás no início da Série B. Essa informação confirmada na noite deste domingo. Então, sim, o Goiás já tem acerto com esses dois atletas até o presente momento. Nomes que já foram especulados com sondagens, enfim, o Shailon do Atlético e também o Max, ponta esquerda do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, tá bom? Mas o Goiás ele busca também um camisa 9. Então, saindo desta situação, bora falar sobre opções dentro desse elenco, jogadores que já foram especulados, outras opções no mercado. Primeira delas sobre o Shailon, atleta de 27 anos, comentei sobre ele em outro vídeo. Segundo informações do jornalista André Isaac, existe uma possibilidade de uma troca envolvendo o Goiás e o Atlético do Shailon, juntamente com o William Lepo. Acredito que seria sim um bom camisa 10. Já foi procurado pelo Goiás também nas últimas 3 temporadas, desde que deixou o clube lá em 2021. É um nome que sempre volta à tona. Nessa temporada pelo rival, 16 partidas, com 2 gols marcados e 2 assistências. Aqui o mapa de movimentação do Shailon, fazendo principalmente essa função de um camisa 10. Para falar sobre um outro jogador, esse inclusive com passagem pelo Goiás, o Paulo Baia, né? Não tem como deixar de citar o Paulo Baia aqui no nosso vídeo, porque é um jogador que deu certo no Goiás com o Wagner Mancini. O Paulo Baia, assim, apesar das críticas, é um jogador que foi regular, e pelo lado positivo, do começo ao fim da temporada. Naquele momento que o Goiás ele engata a sequência de 7 vitórias, o Baia ele teve alguns momentos no banco de reservas, mas quando entrava contribuía. Por exemplo, contra a Chapecoense fora, ele entrou no segundo tempo, deu uma assistência, marcou o gol contra o Operário também, aquela goleada aqui na Serrinha. Contra o Amazonas fora de casa, foi titular ali nas 2 últimas rodadas, marcando 2 gols e 1 assistência. Então assim, um atleta que durante a Série B teve 8 bolas na rede e um desempenho bastante aceitável. A situação do Paulo Baia é a seguinte, ele pertence ao Primavera ainda, só está emprestado ao Fluminense. Então aquela história que o Goiás queria esperar para contar com um jogador com empréstimo gratuito novamente, ela aconteceu, mas para o Fluminense. Então o Fluminense ele tem uma opção de compra, só que não precisou comprar o Paulo Baia em definitivo. Nesse campeonato carioca venceram reserva, dos 5 jogos que realizou, somente 3 na condição de titular, atuando principalmente pela ponta esquerda. No geral são 7 jogos pelo Fluminense, com 1 gol marcado contra o Águia de Marabá na Copa do Brasil, onde ele entrou no segundo tempo, daquele duelo com a goleada fora de casa. Eu gosto sim do Paulo Baia, acredito que seria um bom reforço para o Goiás, até porque no ano passado eu afirmava isso. O Goiás precisava manter os dois, o Paulo Baia e o Wellington Matheus. Os mesmos erros que o Goiás não fez, né? Ele tenta corrigir, trouxe o Wellington Matheus de volta, não é solução, mas pode ajudar na composição do elenco, trouxe também agora o Wagner Mancini. Tá bom? Mais uma aqui no nosso vídeo então, para finalizar essa questão de um camisa 10.